Um cardápio de um dia inteiro para você que possui diagnóstico de diabetes e quer começar a melhorar a sua alimentação para, consequentemente, baixar a sua glicose, reduzir a sua hemoglobina glicada e o principal, começar a viver com maior qualidade de vida e viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo. No vídeo dessa semana, nós vamos montar um cardápio de café da manhã, almoço, lanche e jantar para quem possui diagnóstico de diabetes, com algumas dicas de receitas e eu tenho certeza que você vai aprender muito. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Nós vamos iniciar pelo café da manhã. Lembrando que todas as receitas que eu for mencionar aqui ao longo desse vídeo, elas fazem parte do meu programa Low Carb para Diabéticos, que é um programa onde eu ensino através de videoaulas a você se alimentar de uma forma mais inteligente, mais leve, com maior variedade alimentar e assim ganhar mais saúde. Então, se você quiser fazer parte, se for do seu interesse, o link vai estar na descrição. Então, inicialmente, para poder adicionar o café da manhã, a gente pode fazer uma receita de pão low carb de micro-ondas que eu vou deixar aqui agora e adicionar um queijo. Você pode adicionar o queijo Minas, você pode adicionar o queijo coalho, você pode adicionar o queijo mussarela, lembrando que você não deve exagerar nas quantidades do queijo, pois os queijos possuem maiores quantidades de gorduras, ou seja, tem mais calorias e pode acabar prejudicando, por exemplo, um processo de emagrecimento que você queira começar. Mas o pão de micro-ondas low carb é uma excelente prática para você fazer um café da manhã mais rápido e saboroso. Você também pode adicionar o queijo cottage ou a ricota e aí vai depender do que você encontra mais facilmente, tem maior facilidade para comer. Você pode adicionar, por exemplo, um pouquinho de orégano para dar mais sabor, uma pimenta do reino moída na hora, fica bem saboroso. Para poder acompanhar o bom e velho café preto, desde que você não adoce com nenhum tipo de açúcar. Açúcar mascavo, açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar de maçã e assim por diante. Você até pode utilizar algum adoçante artificial ou natural, principalmente o natural, na minha opinião, acaba sendo mais interessante, o stevia ou o xilitol ou eritritol, mas você não deve adoçar esses cafezinhos com nenhum tipo de açúcar. Uma dica extra é, você pode adicionar ou um pouquinho de leite ou um pouquinho de creme de leite ao café preto puro e aí você vai ter um sabor mais interessante, mais agradável ao seu paladar. A gente sabe, muitos diabéticos cresceram com o hábito de tomar aquele café preto várias vezes ao dia, sempre muito doce, sempre com bastante açúcar e isso infelizmente não deve mais fazer parte do seu dia a dia. Se você quiser adoçar, tem que optar por alguns adoçantes ou artificiais ou naturais em pequenas quantidades, não trará maiores problemas, pois eles já possuem uma capacidade de adoçar muito grande, então isso não vai trazer problemas. Para poder complementar o seu café da manhã, você pode adicionar alguma fruta, como, por exemplo, uma maçã com casca, ou uma pera com casca, ou uma goiaba com casca. Nessas três opções, você vai adicionar ainda maior volume de fibras e vai ficar satisfeito durante a sua manhã inteira, sem a necessidade de ter que comer novamente antes do almoço. E é assim que o diabético começa a controlar a glicose mais facilmente, fazendo refeições inteligentes, refeições que vão te dar saciedade, que não vão aumentar a sua glicose. Consequentemente, você tende a ficar com a sua glicemia, a sua glicose
controlada ao longo do seu dia, ganhando mais saúde, diminuindo a sua hemoglobina glicada a médio e longo prazo e vivendo livre do aparecimento de complicações. Então, anote essa dica de café da manhã aí a partir de agora e comece a mudar os seus hábitos alimentares a partir de hoje, tá ok? Já o almoço de um diabético que possa vir a trazer muitos benefícios para a saúde começa através do arroz de couve-flor. É uma excelente opção que eu mesmo consumo com certa frequência. Para você que não consegue fazer um arroz de couve-flor todos os dias, você pode preparar, por exemplo, num domingo e congelar em pequenas porções. A receita do arroz de couve-flor está aqui agora e aí você pega essa receita, faz ela, divide em porções e come ao longo da sua semana. Você pode congelar, depois descongela na própria panela, pingando um pouquinho de água, depois a água tende a evaporar e aí você vai ter o arroz de couve-flor pronto, com baixíssima quantidade de carboidrato e que vai ajudar você a reduzir a sua glicose no sangue. E a partir daí você pode complementar, por exemplo, com um peito de frango grelhado, adiciona um pouquinho de cebola, já fica uma delícia. A gente tem que perder a falsa sensação que o diabético não pode comer nada. O diabético pode comer várias coisas desde que ele saiba o que ele está adicionando. Não adianta nada você chegar no self-service e ir adicionando tudo que vê na frente. Se você fizer isso, infelizmente você vai acabar adicionando várias fontes de carboidratos, vai acabar causando aumento da sua glicemia e isso vai ser uma bomba relógio para você, causando aumento da glicemia, aumento do peso corporal, dificultando o tratamento e assim por diante. Mas se você aprende a montar os seus cardápios, aprende a fazer as escolhas inteligentes, você vai sempre colher benefícios bem interessantes. Você então começa pelo arroz de couve-flor, adiciona peito de frango grelhado com um pouquinho de cebola, adiciona também um feijãozinho para poder acompanhar o seu arroz de couve-flor, não vai ter mais problemas, desde que você não exagere. Então você adiciona aí 50, 80 gramas de feijão, não vai causar aumento da sua glicemia. Evite, por exemplo, adicionar farinha de mandioca, farinha de milho no feijão, porque muitos acabam adicionando e infelizmente essa combinação não é nada interessante. Mas você pode adicionar também uma saladinha de tomate, colocando um pouquinho de salsinha, temperando com um pouquinho de limão, um pouquinho de azeite, um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. Você pode fazer também, por exemplo, um repolho refogado, coloca um pouquinho de alho, ou, por exemplo, uma couve refogada, uma taioba refogada, e assim você vai preenchendo o seu prato com um grande volume de fibras, além de ter sabor também. E para finalizar, você pode adicionar um pouquinho de alface ou um pouquinho de agrião, um pouquinho de rúcula, aí vai da sua escolha. Mas o principal é escolher bem o que se come na refeição do almoço. Não adianta nada você comer arroz branco com macarrão, com lasanha, com farofa, e isso vai causar aumento da sua glicemia e não tem como você fugir desse aumento de glicemia. Ou, Edu, eu como arroz, com macarrão, com lasanha, mas tomo remédio. Mas, infelizmente, quanto mais você come dessa forma, mais o médico se vê obrigado a ir aumentando as dosagens dos medicamentos para poder dar conta desses excessos de alimentos que vocês acabam consumindo ao longo do seu dia. É claro que se você fizer isso uma vez ou outra, não trará maiores problemas, mas infelizmente o que a gente acaba observando muito é que as pessoas acabam, principalmente aqui as que almoçam em restaurante, acabam tendo essa prática todos os dias, então toma 2 comprimidos de glifage de manhã, mais 2 comprimidos de glifage na hora do almoço, toma o glibenclamida também de manhã, acaba começando a tomar
fazer a utilização da insulina também e assim por diante. E isso eu tenho certeza que você não quer. Então, por isso que é super importante começar a escolher bem o que se come a partir de agora, tá ok? E a dica de lanche que você pode começar a incluir aí a partir de agora é a crepioca com queijo. Se você faz essa crepioca que é muito simples, muito prática, muito leve, você tem uma excelente alternativa de lanche. Mas, Edu, eu acabo ficando com bastante fome se eu comer somente essa receitinha de crepioca aí que você acabou de mencionar. Aí você pode, por exemplo, complementar com iogurte natural, ou seja, aquele iogurte que não tem adição de açúcares, que vem geralmente no potinho. Aí você pode complementar com alguma fruta, por exemplo, alguns morangos, aí vai dar um sabor mais agradável e você vai ter um lanche da tarde completinho que não vai causar aumento da sua glicemia. É claro que muitas pessoas acabam querendo comer um pão de sal, um pão de forma no lanche da tarde, mas infelizmente essa opção acaba dificultando ainda mais o controle da sua glicose devido à sua resistência à insulina, devido ao seu processo de inflamação que o seu corpo acaba passando. Então, por isso que é super importante você começar a mudar aí a sua alimentação a partir de agora, através dessas receitas que são simples, que são fáceis de se encontrar e os produtos geralmente não possuem um custo alto, porque muitos diabéticos comentam diariamente aqui nos comentários que o diabético, que a doença, do diabetes é uma doença de rico, e não é bem assim. Principalmente o diabético tipo 2 e o pré-diabético, ele precisa apenas mudar alguns hábitos alimentares, pois geralmente o tratamento ele é feito de forma gratuita, o tratamento medicamentoso. A gente consegue os medicamentos na farmácia popular, na farmácia do SUS aí da sua cidade, e que mudanças de hábitos fazem parte e que você precisa começar a praticar a partir de agora. Então, deixar de lado um pouco o pão, deixar de lado um pouco aquela broa de fubá, aquele bolo de fubá, aquele bolo de laranja, aquele bolo de cenoura com calda de chocolate, que infelizmente não pode mais fazer parte da sua rotina para você e precisa reduzir a sua hemoglobina glicada, porque às vezes já começou a desenvolver alguma complicação, como por exemplo a neuropatia diabética, que afeta os dedos das mãos, afeta os dedos dos pés, a retinopatia diabética, que acaba afetando a visão e assim por diante. Então, por isso que é importante você começar a realizar essas mudanças a partir de hoje. Já a dica especial para o jantar de quem possui diagnóstico de diabetes é a receita de espaguete de abobrinha com bom molho à bolonhesa e um pouquinho de queijo parmesão. Olha que receita especial, prática de ser feita e que você pode fazer aí no seu jantar. Essa receita você consegue através de uma abobrinha que não tem um custo alto. Você pode também fazer o seu molho caseiro de tomate, que eu vou deixar aqui ao lado também. Então é importante que você pause o vídeo para poder anotar as receitas, ou se você quiser todas as receitas e também as explicações, você pode adquirir o meu programa Low Carb para diabéticos, que está aqui na descrição do vídeo, e a partir daí adicionar junto desse molho de tomate a carne moída. Então você vai ter um espaguete de abobrinha, que é um espaguete que não vai ter carboidratos, vai ter um molho caseiro de tomate, adicionar proteínas através da carne moída e um pouquinho de queijo parmesão para poder dar aquele sabor extra. E aí você tem uma excelente dica de jantar aí para a sua rotina. Não precisa comer dessa forma todos os dias, fazer todas essas receitas, mas a partir dessas 4 receitas, você já pode começar a encaixar melhor as suas refeições ao longo de toda a sua semana. E claro, se você quer mais receitas,
quer aprender de uma forma mais aprofundada sobre alimentação inteligente, alimentação low carb, você vai encontrar no meu programa Low Carb para Diabéticos. O link também aqui está na descrição, então vai ser um prazer ter você conosco lá. Mas o diabético que precisa mudar hábitos pode começar a mudar hábitos aí dentro da sua casa, principalmente em relação à alimentação. Foi o que falamos no vídeo dessa semana. Também através da prática de atividade física, aquela caminhada que você acaba postergando em fazer, que acaba deixando para lá, tomando os remédios conforme o médico prescreveu, nas dosagens corretas, nas quantidades corretas, e aí você pode começar a ganhar mais saúde cada dia mais. E é isso que eu tenho certeza que você quer. Esse é um vídeo muito importante para que você pegue as dicas e comece a aplicar a partir de agora, pois somente dessa forma que você consegue mudar hábitos que você tem aí dentro do seu ambiente em relação à sua alimentação, principalmente. Então, se você começa a acertar melhor a alimentação, você ganha motivação para começar a praticar a caminhada, uma corrida, uma musculação. Depois, você ganha autoestima porque consegue emagrecer e, através desse emagrecimento, você consegue reduzir a sua hemoglobina glicada, reduzir a sua glicemia em jejum, a glicose pós-prandial. Você vai receber os parabéns do seu médico e assim você tem um efeito de bola de neve positivo na sua vida, e eu tenho certeza que é o que você está buscando a partir de agora, tá ok? E esse foi o vídeo dessa semana para te dar o pontapé inicial para o novo ano que se inicia. Comece a se cuidar a partir de agora, pois no final do ano você vai ter se arrependido por não ter começado hoje. Então comece por pequenas mudanças, faça pequenas trocas, comece a se cuidar melhor e eu tenho certeza que com o passar do tempo você vai voltar aqui e me agradecer, tá ok? Se você está assistindo esse vídeo, eu fico muito feliz, pois é sinal de que você gostou, e se você gostou, não deixe de mandar o seu joinha, de se inscrever no canal, de ativar as notificações e o principal, compartilhe o vídeo com seu amigo que possa ter dúvidas. Então compartilhe lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma você ajuda muito no crescimento do canal e afinal para você não custa nada compartilhar esse vídeo lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e eu tenho certeza que vai me ajudar cada vez mais. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, pois dessa forma você continua aprendendo a se alimentar melhor, a se cuidar melhor, a ganhar mais saúde, mais qualidade de vida e viver em equilíbrio cada vez mais. Tá ok? Então nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.